Essa semana importante em Brasília, teremos o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Claro, tudo depende do desempenho dele na sabatina e, óbvio, pode acontecer alguma coisa surpreendente, mas se der a lógica, teremos novo ministro na Suprema Corte Brasileira. Importante movimento, importante reforço e vamos acompanhar aos poucos como ele vai votar, né? Ele vai assumir o lugar, na verdade, de o mais novo juiz da corte. Então ele vai sempre dar o primeiro voto. Primeiro dá o voto o relator, não importa quem seja, e em seguida é ele a votar. E aí vai indo até que vota o Marco Aurélio, que é o novo decano. Importante, é um momento importante do país, é um momento importante do Supremo Tribunal Federal, é um momento importante das discussões que estão amadurecendo. Essa discussão sobre decisão monocrática, decisão colegiada. É engraçado que o motivo pelo qual o André do Rap saiu da cadeia é que a decisão foi monocrática, porque o resultado final foi 9-1. Só que o 1 libertou, os 9 não prenderam, porque quem tem que prender agora é a polícia. Então o Marco Aurélio decidiu que ele tinha que sair, os outros 9 entenderam que o Fux estava certo, mas já era tarde. Repara o peso da decisão monocrática. Se a decisão não tivesse sido monocrática, provavelmente o placar talvez fosse 9-1 e o André do Rap não sairia. Olha que coisa importante. Mas não é que, passados alguns dias, o Luiz Roberto Barroso, que falou justamente em defesa da decisão colegiada, dá uma carteirada, dá uma decisão monocrática, mandando afastar um senador da República. Será que está certo isso? Será que o Senado da República tem que receber uma ordem de um ministro do Supremo para saber o que fazer com um senador que foi pego com dinheiro instalado nos fundilhos? Será que faz sentido isso? Precisa o tiozão, o paizão, o vovozão, o reitorzão do mundo, ministro do Supremo, não importa quem seja ele, dar um pito no Senado? Olha, senador, não dá. Vocês têm que tirar ele. Ué, o Senado é adulto, vacinado, todo mundo ali para entrar também tem que ter 35 anos. Não dá nem para dizer que é na Câmara dos Deputados, né, que não tem esse limite, 35 anos. Ali todo mundo já disputou alguma coisa. Aí tem lá um senador que não tem como explicar o dinheiro duplamente, né? Não tem por que usar aquele esconderijo e não tem por que sumir com o dinheiro. Quer dizer, ele sumiu com o dinheiro porque a origem era espúria. Ou alguém ia pegar o dinheiro que ganhou de presente de Natal ou com a fada dos dentes, né? Você pega aquela moedinha da fada dos dentes e você esconde. Não, acontece. Pode esconder se o teu irmão quiser pegar para tomar sorvete, se é pequenininho, né? Mas se é um senador da República, não vai esconder o dinheiro da fada dos dentes. A Polícia Federal chega e fala, não, esse aqui é o dinheiro da fada dos dentes. Não tem problema. Mas era a origem espúria. Por quê? Não é o Senado que tem que resolver esse problema. Por que precisa vir um ministro do Supremo monocraticamente? Atenção, gente. Uma pessoa que não tem um voto, que é o Luiz Roberto Barroso, não importa. Podia ter sido outro. Ele não tem um voto. Ele tem a tarefa de conduzir as discussões para que a Constituição brasileira seja observada. Se ele entende que houve ou que há um episódio capaz, forte o bastante para afastar um ministro do Supremo, um senador da República, por que ele não fez aquilo que o Marco Aurélio não fez? Por que ele repetiu o gesto do Marco Aurélio Melo? Por que o Marco Aurélio Melo estava errado ao tomar uma decisão do André do Rap e o Luiz Roberto Barroso está certo a tomar uma decisão contra esse Chico Picadinho aí? Por quê? Está certo e outro está errado? Pelo desfecho da decisão? Então a gente não é contra a lógica, a gente é contra o desfecho. Se o Marco Aurélio tivesse mandado colocar o André do Rap num barco em alto mar, sozinho, a gente seria a favor. Aí ele mandou soltar, a gente é contra. Tudo bem, eu até entendo que a maior parte da sociedade ficaria a favor de colocar o André do Rap em alto mar, e a maior parte da sociedade ficou contra soltar o André do Rap. Mas, sobretudo, temos uma questão de fundo. Pode um ministro do Supremo tomar uma decisão monocrática deste jeito? Qual o grau de urgência
para mandar afastar o senador ou para mandar tirar o André do Rep. O André do Rep estava preso desde setembro do ano passado. Põe mais lá 2, 3 dias para o Supremo decidir. Aí o Supremo decide, olha, por maioria, nós temos que soltar assim, viu? Tá bom, ok, lamentamos, mas pelo menos foi uma decisão do tribunal. Não foi a decisão do tribunal. Tanto que a decisão do tribunal foi para prender, porém tarde. Faz sentido o Luiz Roberto Barroso, que no dias antes deu um voto a favor do colegiado, a favor da decisão colegiada, a favor de decidir no plenário, mandar afastar o senador, gente? Qual é a coerência dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal? De se perguntar, o Marco Aurélio vai dizer, mas peraí, então vocês são contra mim, né? O problema sou eu, vocês não gostam de mim. Porque eu sou primo do Fernando Collor, porque eu sou mais velho que vocês, vai ver, tem bafo. Não sei, vocês não gostam de mim. Porque eu tomo uma decisão, eu estou errado, sou menino feio. Vocês tomam uma decisão, vocês são menino bonito. Então, vale a demagogia. Eu soltei o André do Rep, ruim. Você mandou afastar o senador, bom. E se eu tivesse mandado prender o André do Rep e você mandado deixar o senador solto? Entendeu? Tá errada a lógica, não tá certo o que esses caras estão fazendo. Ficou uma coisa de intervenção de um poder no outro poder. Acho que é uma questão importante para a gente discutir, acompanhar, levar a sério. E eu queria aqui só deixar uma gotinha de uma discussão que eu quero voltar a ela. Vamos ver se a gente consegue voltar ainda hoje, senão a gente volta um pouco mais amanhã. Novos dados sobre segurança pública, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dados extraídos do Anuário Brasileiro de Segurança Pública com base nos registros policiais dos estados mostram que houve um aumento da criminalidade em 21 dos 27 estados brasileiros em 2020. Então a gente apontou uma queda em 2019 e agora voltou a subir. Diga-se de passagem, também subiu nos Estados Unidos. De uma forma geral, o homicídio nos Estados Unidos subiu. Também no período da pandemia, subiu ainda mais. Lá coincide um aumento com o início da pandemia e uma segunda onda pós-protestos pela morte do George Floyd. Começa ali uma segunda onda também de aumento de criminalidade, de homicídio. Está acontecendo alguma coisa no Brasil que a gente tem que olhar, também está acontecendo nos Estados Unidos, também acontece em outros países do mundo. Então precisamos tomar cuidado, porque a pandemia é um período esquisitíssimo, né, no país, mas o fato é que a gente vinha numa curva em que 2019 tinha sido a menor taxa de homicídio da década e as coisas voltam a subir 7%. Destaque para um ponto, para depois a gente voltar a ele. Nos Estados Unidos, morreram 1.000 pessoas em confronto com a polícia. E olha o que aconteceu lá justamente por uma questão racial. Mas morreram 1.000 pessoas. No Brasil, morreram 6.300 pessoas em confronto com a polícia. 6 vezes mais. O efetivo policial não é tão diferente assim. Sabe quantos policiais morreram nos Estados Unidos em ação no ano passado? 89. No Brasil, em ação, o dado de 2018, 90. Temos uma questão aqui para a gente aprofundar. Nos Estados Unidos, 19 mil homicídios, 6 homicídios por 100 mil habitantes. No Brasil, 4 vezes mais homicídios por 100 mil habitantes. E o número de mortes na mão da polícia, 6 vezes mais. Então, acho que isso aqui tem um ponto, quero deixar para a gente seguir com a programação e vamos voltar a esse assunto. Se der, a gente ainda mergulha nele um pouco mais hoje. Do contrário, a gente volta a ele amanhã. É um negócio muito importante para a gente investigar. E quem está morrendo é o jovem, é o homem e é o negro. E isso é uma distorção absurda na sociedade que a gente tem que olhar, principalmente no caso do negro.